pessoal, vamos falar um pouco das provas da Terra plana, que tá me deixando muito desconfortável. Tô com vontade de bater nos terraplanistas, cara. Porque eles estão me convencendo, estão começando a me convencer. Ainda não me convenci, mas os argumentos... Então vamos lá. Aí os globalistas dizem que não tem nenhum cientista que fez não sei o que, um teste aprovando ou comprovando ou demonstrando a planicidade. Opa! Opa! E aí é onde as coisas começam a vir. Olha que interessante isso, gente. A mesma analogia, e aí eu gosto de fazer essas analogias porque gera um entendimento muito mais profundo e às vezes mais fácil em relação às tretas que estão acontecendo. Hoje Nikola Tesla, todo mundo sabe quem é Nikola Tesla, né? Eu fiz os programas no meu canal falando lá dos joules que ele descobriu, da energia que está que permeia o nosso universo ao nosso redor, da torre que o Tesla fez, que amplificou em aqueles 10 joules encontrados num metro cúbico de energia por expoente de 26, então tu pega um 10 e tu coloca os 26 zeros lá atrás. Essa energia que o Tesla descobriu em 1915, amplificado dessa forma, uma xícara, a quantidade dessa energia que caberia numa xícara, entendam, seria possível ferver até virar vapor todos os oceanos da Terra. Vocês conseguem entender o que é isso? Tesla fez essa façanha, descobriu isso, para ser mais preciso, exatamente 1917, me veio a memória agora. É que eu já abordei bastante tempo esse assunto, mas 1917. Então, em 2017, isso fez 100 anos que o Tesla comprovou essa energia que existe, né? E ela é limpa e renovável. Passaram-se 101, estamos quase caminhando para 102 anos dessa descoberta que o Tesla... E por que não nos revelaram ainda? Mas o serviço secreto americano, o PES, o Programa Espacial Secreto, utiliza-se dessa energia e foi assim que eles conseguiram vencer porque a questão das pesquisas espaciais e coisa e tal, dos deslocamentos, dos discos voadores que estão por aí, por causa que esses foguetinhos a combustão que a NASA fica mostrando para nós a toda hora é simplesmente para os idiotas não desconfiar que tem uma outra tecnologia muito mais avançada, gente. Se ligaram? Então tá, vamos adiante então. Então aqui ó, falando de ciência e voltando lá ao Tesla. Então, o Tesla, como essas coisas eram revolucionários, e se tu fosse falar no personagem do Tesla, tu ia ter que mencionar os feitos do Tesla. Então foi mais fácil, né? Tu engrandecer o Thomas Edison, que era o grande vilão da história, e agora todo mundo sabe. Se fosse falar isso alguns anos atrás, meu Deus do céu, é uma blasfêmia, né? Contra o Thomas Edison. Seria uma blasfêmia. Agora todo mundo sabe que ele é um canalha, que ele roubou, né, que ele enganou, que ele foi mau caráter com o Nikola Tesla, que é o grande gênio e o grande herói da história, que aliás os livros nunca te ensinaram, nunca foi falado nada sobre o Nikola Tesla nas escolas. Eu não sei se agora eles estão falando alguma coisa, porque não tem mais como esconder, então talvez agora os professores de história, né, não culpando os professores de história, porque eles simplesmente transmitiam aquilo que lhes era chegado, então não tem como culpar nenhum professor de história. Mas sim os que documentaram essa história falsamente ao longo dos anos e pincelaram as verdades de acordo com o que eles queriam que fosse mostrado. Aí é que está o X da questão. Por que eu mencionei o Tesla? Por causa que é uma ótima maneira de vocês entenderem que quando um governo, né, opressor não quer que alguma coisa seja dita, eles simplesmente não vão citar, né, eles vão tentar ignorar, eles vão tentar fazer com que aquela pessoa seja invisível aos olhos do mundo, da humanidade. Então isso que aconteceu com o Tesla aconteceu também com um outro grande cientista chamado August Piccard, né, que ele é um belga suíço, e esse belga suíço lançou um experimento científico super impressionante que nunca foi relatado nos livros de história, gente, e que agora que está vindo à tona. E eu não sei quantas pessoas já viram isso, que eu vou mostrar agora para vocês, por causa que eu descobri isso aqui há uma semana ou 15 dias atrás. E é tanto assunto que hoje eu consegui tirar um tempinho para vir gravar e falar sobre isso, sobre esse August Piccard. Ele não é um personagem tão assim desconhecido, tão invisível. Por quê? Por causa que o Lucas Piccard, que é aquele personagem do Star Trek, o carecão aquele, é meu parceiro de penteado, né?
O Lucas Pickard, ele foi inspirado nesse cara aí. E tem outros personagens também aí, né, usados em filmes, em desenho, até em desenho animado, coisa e tal, que foram inspirados nesse August Pickard, nesse belga suíço. E o que esse cara fez, velho, de tão bacana? Esse cara, ele foi o primeiro cara a vencer a estratosfera dentro de um balão, gente. Como que um experimento dessa importância não é relatado? Como que o nome desse cara, da mesma forma que o Nikola Tesla, não está nos livros de história? Porque eles queriam esconder alguma coisa pra gente. E o que esse cara descobriu tão importante quanto a energia do Tesla, que ainda está oculta, né? E que ainda os caras estão trabalhando loucamente para que não seja revelada, mas se um cidadão como eu já sabe disso, cara, eles não vão segurar esse segredo por muito tempo. Porque nesse ponto eu estou sendo um baita de um fofoqueiro e é uma notícia que eu quero espalhar para todo mundo. Esse é o tipo de fofoca que vale a pena ser focada. O resto, gente, vamos combinar aqui. A não ser que personalidades sejam interessantes como esse Nikola Tesla e como esse Pickard, August Pickard que eu estou falando. Então esse cara monta um balão de alumínio, parece que é, uma esfera assim, alumínio porque é um metal leve para poder ser puxado por um outro balão, né? Ele fez uma cápsula esférica, né? Que é essa que vocês estão vendo aqui, ó. E, cara, assim, ó, eu fiz um playlist, como eu falei antes, com todos esses vídeos. Então entre no nosso canal e lá está o playlist já. Procure um playlist com o nome Terra Plana, que eu coloquei vários vídeos relacionados de todos os assuntos que eu estou falando aqui. Então assistam o meu canal aqui, depois vão lá, vejam, né? Isso aí vocês vão entender o que está acontecendo. Esse cara, gente, né? Ele simplesmente, ele foi o primeiro homem a bater o recorde de altitude, né? Ele subiu com esse balão dele, ele se preparou, eles já tinham observações sobre como funcionava a pressão atmosférica, né? Então ele sabia que o peixe que vinha lá do fundo do oceano, ao ser puxado para cima, ele explodia. Então ele sabia que no nível do mar tu tem um tipo de respiração, de facilidade, né? E quando tu está no topo de uma montanha, esse ar mais rarefeito dificulta a tua respiração, então da pressão atmosférica, coisa tal. Então, baseado nesses conhecimentos que na época, eu estou falando de 1931, então como ele sabia de tudo isso, ele se preparou, ele e um amigo dele, um assistente dele, lá, enfim, colega dele, não sei. Eles se prepararam com tubos de oxigênio, coisa e tal, né? Ele fez o globo para proteger eles desse ar rarefeito que teria lá em cima, coisa e tal, né? Eles sobem com esse balão e eles passam a estratosfera, né? Pelo que é relatado lá. Não sei, não vou lembrar quantos quilômetros, deveria trazer essa informação. Mas como o vídeo tá lá para vocês verem inteirinho, né? Daí eu não corro risco de ficar empetelhando vocês com esses detalhezinhos. Vocês vão lá no filme e constatam tudo que eu tô falando aqui. Então, gente, esse cara, ele subiu e a gente tem que entender que assim, ó, que naquela época nós não tinha nenhuma teoria da conspiração ainda evidente, porque isso começou ali depois de 47, 45, quando o acidente de Roosevelt começa a cair as naves, eles começam a estudar a tecnologia extraterrestre, eles fazem contato com os caras por causa que eles capturam os seres vivos. Então eu estou falando de coisas muito antes aos caras ter vontade de fazer algum tipo de acobertamento desse tipo de coisa. Então, os fatos narrados por esse August Pickard, até ali naquela época ali, eles não tinham nenhum problema em ser acobertados, porque não existia nada a ser escondido, gente. E a partir dali ele começou a ser apagado da história, ninguém mais sabe nada. Por causa que, se por acaso isso fosse alguma notícia que naquela época comprometesse os interesses americanos, esse experimento desse August Pickard não teria sido amplamente divulgado numa revista científica da época chamada Science Popular, né? Ou Ciência Popular, ou qualquer coisa assim, que é essa revista aqui, que este rapaz que fez esse documentário, aliás, que se não fosse gente fuçadora como esse cara, a gente ia ficar, né, a ver navios por aí. Então, graças a esses são os heróis, né, que estão trazendo a verdade realmente pra gente, pelo menos pra gente ter uma noção da realidade um pouco mais próxima e sair dessa mentiraiada toda que estão pregando pra nós ao longo dos séculos aí, né, gente? Então, olha só o que esse cara achou. Ele descobriu, também por acaso, sobre esse August Pickard, resolveu pesquisar mais a fundo e olha o que acontece quando tu puxa as coisas para fora, né?
Então esse cara, esse experimento dele todo, ele foi divulgado nessa revista científica da época, e esse rapaz aqui, ele conseguiu, né, não sei através do meio que eles utilizam lá, qual foi o meio que ele utilizou, mas ele conseguiu uma edição da revista de 1931, a qual ele mostra para as pessoas nessa explanação, nessa palestra que ele está fazendo, e que ele vai e mostra assim a revista para as pessoas, por isso que eu quero que vocês assistam o vídeo. E daí então ele mostra a edição, ele mostra a data que ela foi feita, ela mostra aquelas coisas ali, né? E mostra a revista que ele conseguiu, né, um exemplar daquela época lá. Então essa revista existiu, e não aparece ninguém para contradizer ele, ou seja, né? É aí que eu me refiro. Tá, Luciano, mas tu falou, mas o que esse cara viu quando subiu lá de cima? Aí é que está a questão. Essa frase que ele colocou, que é essa aqui que está aqui atrás, é de novo, pessoal, de novo. Nós temos que lembrar que não existia briga entre terraplanista e globalista, não existia interesse de acobertamento, por isso que foi permitido que isso fosse totalmente divulgado. E olha o que diz a frase, olha o que esse cara viu, qual foi o testemunho ocular desse cara. Porque, vamos pensar, né, gente, vamos pensar, nós estamos em 3 caras aqui olhando dentro de uma caverna. Aí um baseado no jeito que é a porta, baseado no jeito que tem a grama ali na entrada da caverna, a ausência dela, ele pressupõe o tipo de bicho que pode estar lá dentro. Não, isso é um urso, não, isso é um porco, não, isso é não sei o que. Aí o outro vai lá, vê a mesma coisa, o mesmo cenário, e aí de acordo com as perspectivas, o conhecimento, não, mas pra mim tá aparecendo esse outro bicho, pode não sei o que, não sei o que. E o terceiro vai lá com uma lanterna, entra dentro da caverna, foca tudo e sai pra fora lá. Aí eu vou perguntar pra vocês aí, em qual dos 3 depoimentos, supondo que os 3 estariam sempre falando a verdade, não imaginemos mentira, baseado nos tipos de experimentos, qual desses 3 teria a conclusão mais confiável? O que viu. E qual a conclusão do primeiro cidadão? Vamos tirar o Enoque que subiu no disco voador, vamos tirar, né, os outros caras, o Elias lá, né, esses caras todos, até os relatos bíblicos, né? Vamos deixar tudo isso de fora e vamos pensar só na nossa sociedade moderna, atual, contemporânea, dos últimos séculos. Então esse cara, né, foi o primeiro que conseguiu chegar numa altitude mais alta lá, e ele dá o depoimento do que ele viu. E o que ele viu? A Terra parece ser um disco chato com as bordas levantadas. Ai, 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 ai. E aí, gente? Então, globalistas, por favor, derrubem essa tese, derrubem os depoimentos, comprovem que esse cara está falando bobagem, que ele não... Esse cara, ele era contemporâneo do Einstein, ele era amigo do Einstein. Então, né, é muito contundente isso. Agora vamos falar de novo, né, em outra prova. De novo, além de dos globalistas não virem apresentar uma contraprova em relação às medições feitas, né? Então vem alguém e diz, não, mas a questão da curvatura da Terra e coisa e tal, e aí, ó, não explica como, por exemplo, o rapazinho, que é o guia turístico do Lago Titicaca, e ele diz, não, quando o tempo tá bom a gente consegue enxergar lá a outra margem. A outra margem parece, se não me engano, são 30 quilômetros e coisa e tal, e pela curvatura da Terra, pelos cálculos que eles fazem, não seria possível ver. Não seria possível ver. Aí vem algumas pessoas e dizem, não, mas alguém escreveu no meu canal, Luciano, se Einstein fosse vivo, com todo respeito à pessoa, se Einstein fosse vivo, ele provaria não sei o que, não sei o que. Gente, quantos cientistas que levaram os estudos do Einstein adiante com o conhecimento que tem, coisa e tal, então por que não se derruba atualmente essa prova? Nós vamos ter que ressuscitar o Einstein com a tecnologia da época, o conhecimento da época, para comprovar para rebater. Tá entendendo como não faz sentido os argumentos, gente, que estão sendo apresentados? Aí nós vamos voltar, né, naqueles 2 caras na caverna, supondo que pelo jeito disso, pelo jeito daquilo é isso, enquanto nós temos o relato do cara com a lanterna que foi lá dentro e viu o que tem lá dentro. Gente, por favor, por favor.
ok? Então assim, ó, assistam esses vídeos aí. E o outro, o Capitão Cook, famoso Capitão Cook, né? E aí o cara pega, e aí o cara que tá falando desse vídeo do Capitão Cook, também tá lá no playlist, ele se refere ao Polo Norte como o centro da Terra. Se tu imaginar um disco, tu bota, imagina um disco de tocar, um long play, vinil, né? Ou até um CD, o CD também tem um buraquinho no meio, né? Então o buraquinho seria o Polo Norte e as bordas seria em tese o Polo Sul, se a Terra fosse plana. Essa é a ótica deles. Onde é que o bicho pega na questão da borda? Nós temos o cara falando da borda aqui, que é o August Pickard, que é o cara que foi com a lanterna dentro da caverna e viu o bicho que estava lá, enquanto os outros estavam só supondo pelo jeito que estava aqui, pelo jeito que estava ali. É essa a diferença das coisas que eu contesto, né, e que eu boto foco para que vocês tenham as suas opiniões. Entendeu? Então o cara vai lá e relata, não, ele viu lá de cima e parece que a Terra é achatada com as bordas levantadas, tipo uma pizza com borda. Olha que lindo isso, né? Uma pizza com borda, adoro pizza, ainda mais com borda. Então, gente, e aí depois vem esse cara, que é o Capitão Cook, e ele fala que sempre quando ele tenta ir aos extremos, isso ao redor de todo o globo. Por isso que no desenho o cara tem aqui, né, como fosse o long play, ali o CD, agora tu imagina uma bordinha ao redor do disco. Ou melhor ainda, uma pizza, né? Imagina uma pizza com a borda, aquela borda levantada. Então o que seriam essas bordas, né? A gente não está cansado de ver lá no Polo Sul as geleiras todas, onde as pessoas não passam da geleira? E qual é que é a desse Capitão Cook? Cada vez que ele vai para o extremo sul, em qualquer ponto do globo onde ele tentou ir para o sul, ele deu de cara com um paredão de gelo. E aí? E aí? Então né? Também não sei até onde isso prova, muita coisa não prova, muita coisa. E é exatamente por isso que eu ainda estou em cima do muro. Não estou provando que a Terra é plana, ou que a Terra é esférica, ou piramidal, ou triangular, ou seja o que for, né? Eu estou dizendo que os argumentos apresentados de um lado e de outro, até o momento, o pessoal da Terra plana está apresentando documentos muito mais contundentes, pessoal. Né? E em contraponto disso, a gente vê alguns vídeos como esse que eu coloquei pra vocês, esse trio, desses jovens aí que a gente admira muito. Se não me engano, o menino ali do meio não é o cara que faz o politicamente incorreto, que eu adoro, que eu acho muito legal o programa, né? Mas parece que é o mesmo guri, aquele ali do meio, né? Aí tem mais a menina e o outro ali, do lado desse trio aí. Então esses argumentos, não, porque o cara pegou o navio, saiu daqui e chegou aqui, ó. Onde que isso prova se a Terra é plana ou global? Nenhum nem outro, não quer dizer nada isso aí. Então, esse tipo de argumento começa a ficar complicado. Aí a gente vê os experimentos do August Pickard, a gente vê os depoimentos do Capitão Cook, a gente vê todas as medições feitas pelo pessoal do Urandir, que eu torno a dizer, eu tenho uma resistência muito grande ao que vem do Urandir, mas eu sou obrigado a dar o braço a torcer. O que eu vou fazer? Olha a contundência dos argumentos que o cara está apresentando. Contra a leviandade das provas que os globalistas estão apresentando. Com respeito a todas as partes, dizendo não estou tomando nenhum partido, ainda estou em cima do muro. Só que a nível de contundência e consistência, cara, eu não vou dizer que o jogo terminou. Entendeu? Mas parece, cara, que o placar dos terraplanistas está na frente. E aí acho que tem muita gente séria que vê o meu canal aqui, que é capaz até de deixar de ser inscrito aqui por causa das coisas que eu estou falando. E eu preferia que isso não acontecesse, pessoal. Eu preferia, sinceramente, que a gente continuasse trazendo. Eu estou jogando essas informações para vocês, eu estou pesquisando, eu não estou querendo desrespeitar, ofender ninguém, eu estou querendo chegar no fundo desse poço. Só isso, gente. E quando eu quero abandonar esse assunto, quando eu não quero mais pensar e não dar bola, achando que não tem influência nenhuma, que não vai fazer diferença nenhuma, se ela for... Caem umas coisas, umas informações no meio do meu caminho assim, que de novo tu leva, não, mas parece que a Terra realmente é plana e por que estão nos mentindo? E aí vem aquele bichinho lá dentro que te mexe, te faz ir de madrugada pro computador e pesquisar e essa coisa toda. Né? Só fazendo um pequeno, né, geral, um pequeno apanhado sobre tudo que foi apresentado hoje, né? Então, a prova das fotos do míssil do Kim Jong-un, considerando como elas apareceram, para começar, as provas em si não provam nada, e mesmo que elas provassem, tanto que a Terra fosse plana quanto fosse globo, não daria para acreditar, porque as circunstâncias em que elas apareceram, como eu coloquei antes, são extremamente suspeitas.
E aí depois a gente vem de novo a todos os argumentos apresentados, tanto pelos terraplanistas como pelos globalistas. Aí me admiro com a falta de consistência dos argumentos apresentados pelos globalistas, né? E tá difícil, gente. Tá foda, né? E vocês? O que vocês acham de tudo isso? Quais os argumentos que vocês têm? Que deem contundência e que desequilibrem essa balança para um lado ou para o outro. Eu estou precisando muito de informação, gente. Me ajudem. Como diz o Datena, me ajuda aí, pô! Gente, grande abraço a todos, né? Paz e que a verdade se revele a todos nós. Ok? Beijo!